Eu cheguei até aqui porque eu tive o incentivo de muitas pessoas. Pessoas que falaram, vai, Geraldo. E algumas pessoas que a gente se espelha. E hoje nós vamos... O narrador esportivo, todo mundo conhece. Mas nós vamos conhecer agora o filho. Você que teve um pai, e você é um exemplo, um pai até com um nome diferente. Seu pai era tão diferente no coração, no amor, na alma, e tinha um nome diferente. E foi por causa desse pai que você lá atrás falou, pai, olha pro meu rosto, pai, olha aqui pra minha boca. E seu pai que gostava de futebol, mas era surdo. Pouca gente sabe essa história, essa linda história. Não precisa ter vergonha não, fala que homem não chora, homem chora. Nele para mim, por favor, principalmente porque essa, a sua vida, a sua história, do seu pai. Fernando, se não fosse você. Se o Fernando é o profissional que é graças ao pai dele. Eu posso afirmar que era um amor muito grande. O pai era uma grande referência para ele. Foi uma perda irreparável. Senhor Sherlock Holmes, seu lolô para os mais próximos. Jogador amador de futebol, pai de Fernando Vanucci. O Fernando sempre teve uma memória muito viva do pai. Sempre citava alguma história, o pai era um incentivador dele desde o início da carreira. Então, ele sempre contava alguma coisa engraçada que ele se recordava, né, com muito carinho. Você sentia essa emoção no olhar dele quando ele estava falando do pai dele. Era muito bonito. Sherlock Holmes, falecido em 86, era deficiente auditivo. Por causa do pai, que nunca chegou a ouvir a voz do filho, Vanucci desenvolveu um dos seus maiores dons, narrar o futebol. É um momento de muito perigo para o Corinthians. Aí está, Baltazar no cruzamento. Adílio. Meu pai começou em rádio muito novo. Com 14 anos ele já trabalhava na rádio, né? Já fazia programas de rádio. E o meu avô sempre foi um grande incentivador disso. Desde pequenininho, desde que o Fernando, sei lá, tinha uns 5, 6 anos, o seu Loló, carinhosamente chamado, né, pelos íntimos, pegava um radinho, entregava na mão do filho, que era o Fernando, e pedia para o Fernando ir narrando para ele o que ele estava ouvindo. Então o Fernando conta que ele sentava assim na frente do pai, com um radinho, e ele pequenininho começava a falar. Por exemplo, jogo do Santos. E lá vai o Pelé, e não sei o quê. E narrava e articulava muito, e o pai dele ficava olhando, assim, para a boca dele, para entender. Então, e vinha lá, e gol, e gol. Daí o seu Sherlock Holmes gritava. O Fernando, até hoje, quando conta essa história, ele se emociona muito. Mas ele fica feliz porque, de alguma maneira, ele pôde fazer alguma coisa boa para o pai. Foi uma perda irreparável. Era um homem bom, um homem sério, de muita tradição em Uberaba, que impunha respeito e dava, na honradez do seu nome, a sequência para os filhos. Impossível contar a história de um dos maiores nomes do telejornalismo esportivo do Brasil sem circular pelas ruas de Uberaba, Minas Gerais. Fernando Vanucci, você nem imagina onde eu estou. Sua casa, onde você passou a sua infância, onde você gozou os primeiros sorrisos da Dona Célia, do velho e saudoso Sherlock, onde você fez as suas primeiras traquinagens. Aí você começou a narrar futebol, lembra? Naquelas latinhas de massa de tomate. Você tinha seus 13, 14 anos. E o Sherlock? É aqui que você começou, né? Aquela linguagem labial, você com seu pai. Oh, mamãe.
que ele começou a brincar. Ele nasceu com esta vocação para a comunicação. Meu pai, enfim, é reconhecido pela voz, trabalha com a voz, tem uma voz, enfim, fantástica, que todo mundo gosta, que todo mundo teve a oportunidade de conhecer, ganhou a vida com isso e meu avô nunca escutou essa voz. Olha a cabeçada! Para o Flamengo. O Sherlock Holmes foi um exemplo para ele. Ele sente muita saudade dos pais, como eu falei. Quando eu estou falando com o meu pai, né? Meu pai tal, no telefone, ele fala, nossa, como eu queria olhar para o meu pai de novo e falar, pai, mãe. O pai, se ele é o que é, foi porque o pai dele, de alguma maneira, incentivou. Quando eu nasci, meu avô já tinha falecido, então eu não cheguei a conhecer o Sherlock Holmes. Meu avô, quando eu falo isso, ninguém acredita, mas meu pai certamente fala muito dele, assim, até hoje, que realmente ele era um cara super, super autêntico, acho que o nome traduz muito isso, né? Uma vez ele foi para Londres e foi visitar, né, o museu do Sherlock Holmes. Ele chegou lá na portaria, na entrada, e ele falou assim, eu sou o filho do dono. A pessoa não entendeu, ele falou assim, eu sou o filho do Sherlock Holmes. Daí o britânico, muito sério assim, não entendi. Ele falou, é verdade, eu sou o filho do Sherlock Holmes. Aí pegou, abriu assim o passaporte. Quando viram que o nome do pai dele era Sherlock Holmes, foi uma festa no museu. Era um mostrando para o outro, daí assim, deram entrada para ele, deram um presente para ele do Sherlock Holmes, porque acharam assim, super curioso alguém ter o pai com o nome Sherlock Holmes. No currículo, Fernando Vanucci acumula cobertura de 6 Olimpíadas e 6 Copas do Mundo. Foi na Copa do México, quando o Brasil foi desclassificado pela França, Vanucci criou o bordão que se tornou a sua marca registrada. Alô, você! Todo mundo diz que nós fizemos história juntos, porque nós fomos, acho que, a primeira dupla a apresentar programas esportivos de uma forma mais descontraída. A gente fazia esquetes de humor, chegamos a ser caracterizados, tínhamos vários personagens. E era muito divertido, era sempre muito alegre, era muito engraçado, a gente acabava rindo muito durante as gravações, era sempre muito bacana. Tem muita estrela brilhando além da conta no 3º Campeonato Mundial de Atletismo. Provas e recordes que estão mudando a história do esporte. A televisão teve muitos nomes, muitos ícones, né? Muitos profissionais de altíssima qualidade. E eu acho que, se a gente pode chamar de panteão, né, o Fernando está em cima, né, está realmente dentro de um patamar, em cima de um patamar muito elevado, né, um profissional completo, né. E ele realmente era um ídolo, como tem os ídolos hoje, de televisão, de rádio. Ele era um ídolo dentro de Uberaba. Nunes, bom lance, já entrou na área, pode até fazer. O Vanucci sempre foi um bom funcionário, era muito eficiente, muito trabalhador e deixou saudades aqui na rádio. Se hoje a gente tem apresentadores esportivos irreverentes, brincalhões, que transmitem a notícia com a mesma credibilidade, mas acima de tudo com bom humor, com leveza, com descontração, eu não tenho dúvida que ele é um dos grandes responsáveis por isso. Você sabe que nós lhe amamos, perdidamente apaixonados somos por você, pela figura humana que você é, pelo talento que você exterioriza e pelo profissional
que sempre dedicou a sua carreira, a sua profissão. Todos esses percalços que às vezes a gente vive, amanhã, atrás da montanha, existe um lindo caminho. Suba na montanha e siga o seu caminho. Fernandinho, você sabe que eu te amo, assim como amo a toda a sua família. Nossa amizade posso dizer que é bastante antiga. Tivemos momentos maravilhosos, profissionais, familiares. Continue sendo você, né? Carregue a sua verdade, carregue o seu amor. E que nós aqui estamos torcendo pelo seu sucesso e que Deus te proteja e te acompanhe. Fernando, Vanucci, tô com saudade. Vamos ver se a gente se encontra, né? Ó, como a gente falava naquela época, ó. A gente se vê. Alô, você. Beijo, querido. Eu queria te dizer que você pode contar comigo sempre. Eu vou estar sempre aqui, do teu lado, torcendo por você, celebrando suas conquistas, mesmo a distância física para mim, para nós, não é impedimento de estar sempre um torcendo pelo outro. E eu tenho certeza que eu não falo só por mim, né? De maneira que eu quero que você tenha certeza disso para poder viver de forma serena e leve seus dias, sabendo que você pode contar com uma família que te apoia, que te suporta, que te ama. E isso não é hoje, isso é sempre, tá? Conte conosco, a gente está sempre por aqui. Um beijo grande, te amo. Tchau, tchau. Alô, você, pai. Bom, acho que não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar para o nosso pai em rede nacional. Certamente não. Então eu quero aproveitar esse momento especial para te dizer o quanto você é importante na minha vida, o quanto você realmente foi um pai presente, um pai que realmente não mediu esforços para me fazer feliz, para me ver feliz. Eu te agradeço muito, só tenho a agradecer. Te amo muito, viu? E pode ser que o netinho venha aí, hein? Fê, eu quero te dizer que você é uma bênção. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que Deus tem para você. O homem ele pode te dizer não muitas vezes, pode te entristecer, mas Deus, quando Ele promete, Ele cumpre aquilo. Aguenta firme, não desista, tá bom? Te amo. A sua vida, a sua história, Fernando Vanucci. Porque você tem história na televisão, tem história. Aquele teu pai, que você foi responsável pelo amor a ele, pela vida a ele. Você nasceu, nos dois sentidos, dentro do amor do teu pai. A televisão brasileira, ela tem esse erro, a TV brasileira, ela erra. Ela faz sempre homenagens póstumas, né? Primeiro tem que morrer. Por que não fizeram até pro Luciano do Vale? Devia ter feito. E hoje você vê, enquanto o Luciano está sendo velado lá... Eu fiz na Bandeirantes um programa sobre o Luciano do Vale, mais ou menos nesses moldes. Ótimo que você fez isso. Devia ter feito mais. Hoje não, hoje nós estamos contando a sua história, a homenagem com você, vivo. Olha, e me deixou... Bom, não preciso dizer como me deixou, né? Todo mundo sentiu a minha emoção, né, as minhas lágrimas, enfim, rever pessoas, meus filhos, Fernando, a Júlia, faltou o Frederico, enfim, estava viajando. O Frederico estava viajando, por isso que a gente foi atrás, mas ele estava correndo. A minha querida Alessandra, minha companheira de todos os dias. Luiz Gonzaga, esse senhor de cabeça branca lá de Uberaba, que me incentivou muito no início da minha carreira, quando eu era menino. O Fuad Web, o dono da rádio, meu Deus do céu, onde eu comecei. Quem mais? O Antenor Crovinel. Falou um pouquinho, mas eu estou aqui reconhecendo.
Quem mais? O Marcos Rúmel, essa figura extraordinária, dono dessa voz extraordinária demais. Né? Gente, eu não sei se eu esqueci alguém, mas obrigado. Obrigado. Eu quero falar rapidamente para você. Eu sou um aluno perto de você, mas eu aprendi, porque eu também fiquei fora da televisão. Eu fiquei na geladeira durante 9 meses. E eu nunca na minha vida pensei que eu ia estar aprendendo televisão aos domingos. Eu estou aqui. Então tenha fé, porque você é um profissional e a vida é feita de fases. É só um momento. Você já passou por coisa pior. Eu tenho vivido de fé. De fé. E você vai, tenho certeza, essa fé que vai te erguer.